Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esta videoaula e nela nós vamos falar probabilidade em espaço amostral infinito, tá bom? Então até o momento a gente considerou apenas espaços amostrais finitos, né? Mas os desenvolvimentos que a gente fez, eles podem ser aplicados, na verdade, a espaço amostral infinito, sendo ele enumerável ou não, tá bom? Então vamos, por exemplo, com este exemplo aqui a gente vai entender um pouco melhor que a gente pode aplicar os mesmos princípios, tá bom? Então, selecionar ao acaso dois pontos de um segmento de tamanho 0,1, tamanho 1, dividindo em três partes, né? Determine a probabilidade de que se possa formar um triângulo com essas partes, certo? Então, vamos lá, vamos construir aqui a solução. Então, sejam x, né, e y, certo? Pontos entre 0 e 1, tá bom? Os pontos escolhidos. De maneira, a gente pode dizer que um é menor ou igual que o outro, né? De maneira que, vamos pegar, por exemplo, x menor ou igual que y, né? Se não for, é só pegar o contrário, né? Então aqui eu tenho um segmento, certo? Aqui o 0, aqui o 1, e eu tenho dois segmentos aqui, o x e o y, tá bom? Como ele quer que forme um triângulo, a gente tem que garantir a existência do triângulo, né? Então, para que? Para que o segmento x, né? O outro segmento é o y menos x. E o último segmento é 1 menos y, né? Então são esses segmentos aqui x. Esse segmento aqui que é o y menos o x. E esse segmento aqui que é o 1 menos o y, né? Então para que esses sejam lados de triângulos, sejam lados de um triângulo, né? A gente tem que ter algumas restrições, né? Então devemos ter. Então, quais são as restrições? Primeiro, que o x tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, ou seja, x menos y mais 1 menos y. Implicando, então, que se eu passar aqui o y vai cancelar com y, né? O y cancela com y. O x eu passo para cá, então vai ficar x menor do que 1 meio, certo? Ou seja, né? X menor do que 0,5. Também eu tenho que ter que o segundo lado, né, tem que ser menor do que a soma dos outros dois. X mais 1 menos y. Bom, como x ele é menor, sim, aí aqui eu vou juntar os x e os y, né, na verdade, primeiro. Então, eu vou juntar aqui, ó, o y vem para cá, então vai ficar 2y menor do que 2x mais 1, implicando que o y é menor do que 2x mais 1 sobre 2, ou seja, que o y é menor do que x mais 1 meio, certo? Ou x mais 0,5. Por fim, nós temos que o terceiro lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. X mais y menos x. Ou seja, o y tem que ser maior, né? Passando para cá, o y tem que ser maior do que 1 meio. Ou seja, 0,5. Tá certo? Então, eu tenho essas condições entre o x e o y. Tá certo? Então, é, se olharmos... se olharmos xy, né? A solução, né? Como um par ordenado, né? Temos, temos que o x e o y pertencente a 0, 1, né? Com x menor ou igual que y, né? Formar um triângulo, né? É equivalente, a escolher, um ponto
um ponto x, y, certo? É, da região abaixo, né? Qual a região? Essa região aqui, ó. Observe que eu tenho aqui, ó. O x tem que ser menor do que 0,5. Aí eu tenho o y menor do que essa reta. E eu tenho o y maior do que 0,5. Portanto, se eu fizer aqui, por exemplo, um plano cartesiano aqui, certo? Pegar aqui, por exemplo, o 0,5, aqui o 1, certo? Aqui o 0, aqui o 0,5, aqui o 1, tá bom? Então, o que é que eu tenho? Ó, a primeira me diz que o x tem que ser menor que o 0,5. Então, daqui para trás, certo? Então, vai no máximo aqui, certo? Então, vai ser nessa linha aqui. A outra condição é que o y tem que ser maior do que 0,5. Então, também daqui para cima, certo? Então, daqui eu já tenho que ele não... Daqui e daqui. Então, note também que essa condição aqui, y menor que x mais 1/2, é justamente aqui. Então, quer dizer que eu posso pegar qualquer ponto nessa região, certo? Então, o problema de escolher dois pontos, dois números entre 0 e 1, ele equivale a escolher um ponto aqui, certo? Mas aí, isso para ser triângulo, certo? Mas as condições que eu tenho, que eu poderia escolher qualquer dois pontos entre 0 e 1, por exemplo, e eles não formar um triângulo, certo? Então, por outro lado, é, por outro lado, escolher x, y pertencente a 0, 1 com x menor ou igual que y equivale a escolher, né, um x, y, tá certo? Em t. Quem é esse t? Então vamos tentar aqui fazer aqui, coisa mais ou menos parecida, certo? Então aqui 0,5, aí tem aqui o 1, aqui também o 0,5 e aqui o 1, né? Então note que o x menor ou igual que y está justamente aqui, ó, nesse triângulo, certo? Que eu chamo de T, esse triângulo T. E observe que a minha área pintada, ela é justamente aqui, ó, né? Certo? Então, no final das contas, assim, se A é o evento, as três partes formam um triângulo, e sendo S o evento certo, temos que PA é proporcional à área sombreada. E PS é igual a 1, certo? É proporcional à área de T. Logo, né, isso é da mesma proporção, né? Logo, o P de A, na verdade, é o P de A sobre P de S. E aí, por proporção, né, é a área sombreada sobre a área de T. Ou seja, né, se a gente calcular a área da área sombreada, né, é 0,5 vezes 0,5
sobre 2 dá 1/8. E a área do triângulo aqui é 1/2, né? Portanto, isso dá 1/4. Certo? O nosso segundo exemplo, ele é digamos assim, um espaço amostral infinito que pode ser finito, mas ao mesmo tempo pode ser infinito, no sentido de que o jogo os lances vão parar, né? Então pode ser que eles continuem indefinidamente, pode ser que não, né? Então vamos lá para o nosso segundo exemplo, né? Então, nosso segundo exemplo diz o seguinte: se você tem A e B, né? Lançam sucessivamente um par de dados, certo? Até que um deles obtenha a soma 7. Caso em que a disputa termine, o vencedor é o jogador que teve a soma 7. Tá bom? Então, vão jogar os dados, quem obter 7 primeiro ganha. Certo? Então, se A é o primeiro a jogar, qual a probabilidade de A ser o vencedor? É lógico que se A começa a jogar, ele tem uma probabilidade maior de vencer, porque ele vai começar o jogo. Tá bom? Então, vamos lá, solução. Então, a probabilidade. Probabilidade. Então, vamos lá, né? Solução. Então, a probabilidade. Então, a probabilidade de obter soma 7 é quanto, né? É de 6 para 36. Né? Que é 6, 2, 5, e assim eu vou, né? Até o 6, 1. Então é 1 sobre 6, né? E a de não obter soma 7 é. Aí eu faço o complementar, né? 1 menos 1 sexto dá 5 sobre 6. Então vamos lá. Então, quando é que A ganha, né? Então, para A ganhar, né? Ou A ganha na primeira mão, certo? Ou ganha na segunda mão, tá bom? E aí na segunda mão, o que é que acontece, né? É, A não ganha na primeira mão. O B também não ganha, né? B não ganha na primeira mão, certo? Ou A ganha na terceira mão, certo? E aí, o que é que acontece, né? A não ganha na primeira, né? A não ganha na primeira, tá certo? Na primeira mão, né? B também não ganha. Então, B também não ganha na primeira mão. O A não ganha na segunda mão. O B também não ganha, certo? Tudo isso para acontecer para ele ganhar na terceira, certo? Então, assim, vamos lá. Como é que fica a probabilidade? Assim, a probabilidade de A ganhar, certo? Aqui é sucessivamente, né? Certo? É quanto, né? Vamos lá. Na primeira mão, ele tem um sexto, né? E ele acertar de primeira o segundo, tá certo? Acertar de primeira, obter um 7, né? Então, na segunda mão, ele, ele perde na primeira, o B perde na primeira, né? E ele ganha na segunda. Ou seja, isso dá 5 sobre 6 ao quadrado vezes um sexto, certo? Então, na terceira mão, então ele perde na primeira, o B perde na segunda, ele perde na segunda,
Ele perde na primeira, o B perde na primeira. Ele perde na segunda, o B perde na segunda e ele ganha na terceira, certo? E etc. A gente pode continuar isso aqui indefinidamente. Logo, a probabilidade é 1/6 mais, né? Aí aqui eu posso ver isso aqui como 5/6 a quarta vezes 1/6, né? Então 5/6 ao quadrado vezes 1/6 mais 5/6 a quarta vezes 1/6, e assim eu vou continuando indefinidamente, tá certo? Que isso aqui dá uma PG, né? Então, o primeiro termo é 1/6, uma PG infinita, de razão 5/6 ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai dar 1/6. Aqui fica 36 menos 25/36. Então, isso aqui dá 1/6 vezes 36/11, né? Que dá 6/11. Bom, então, com este exemplo, a gente encerra esta videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.